A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Na santa paz de Deus, estamos dando início ao nosso canal EBD com Daniel, né? Pela primeira vez gravando esse vídeo para vocês, né? Juntamente com os irmãos. E aqui, como o próprio canal já diz, EBD com Daniel, nós vamos tratar de assunto da nossa escola bíblica dominical, né? Então, aqui o intuito não é ler toda a lição juntamente com vocês, até porque isso vocês vão fazer em sala de aula, mas sim dar uma resumida na lição e explicar aquilo que a gente compreende e entende, né? Nesse trimestre, primeiro trimestre de 2026, vamos tratar da Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Então, nesse trimestre de 2026, vamos tratar sobre a Santíssima Trindade, o Deus único e revelado em três pessoas eternas. Como eu já disse, o nosso intuito aqui não é ler toda a lição, e sim explicar algumas coisas para vocês, juntamente com vocês aqui. Essa lição é comentada pelo pastor Douglas Batista, né, pastor ali da Igreja Assembleia de Deus Missão, no Distrito Federal. Também presidente do Conselho de Educação da CGADB. E nesse trimestre nós vamos estudar a doutrina bíblica da Trindade. Nessa lição, vamos estudar a base na revelação do batismo de Jesus. Vamos ver como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles coexistem, ou seja, são uma pessoa, apenas uma pessoa, em três formas diferentes. Ao decorrer da Bíblia, não temos relatos, melhor dizendo, explícitos sobre a Trindade, mas nós damos a entender que a Trindade existe e nós cremos em um Deus que é triuno, ou seja, três em uma pessoa só. Um Deus que se divide ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus que é três pessoas, três em um só. Não é três deuses, né? Tá? Então, para não confundir, não é três deuses, é apenas um Deus que se divide em três. O nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 17. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A verdade prática vai dizer: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Então, como disse, nós vamos ver que esse Deus, um Deus que nós cremos, ele é três pessoas que coexistem e atuam em conjunto, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em conjunto, não se divide, não há, cada um tem a sua função ali, eles atuam simplesmente em conjunto. Nós temos por objetivo nesta lição tratarmos de três tópicos relevantes na nossa lição, que o primeiro tópico vai dizer a revelação da Santíssima, a revelação trinitária do batismo de Jesus, e o segundo subtópico, a distinção e a unidade das pessoas divinas. O terceiro subtópico traz por título a relevância da Trindade para a fé cristã. Então é isso que nós vamos aprender no decorrer desta lição. Lição essa qual nós já estamos atrasados, era para mim ter postado esse vídeo ontem, segunda-feira, porém aconteceu alguns imprevistos, não consegui, então vou postar esse vídeo na terça-feira hoje. Inclusive essa aula está sendo gravada hoje na terça-feira e logo mais já vai ao ar hoje mesmo na terça-feira. Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe que se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Então que diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele.
Mas João opunha-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e venhas tu a mim. Repare que neste momento em que João traz essa fala, ele está reconhecendo Jesus como sendo filho de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesta parte, vemos o Espírito Santo de Deus vindo até Jesus após o batismo em forma uma pomba, em forma, né, ali de uma pomba do Espírito Santo, e ouve-se a voz dos céus dizendo: Esse é meu filho amado, a quem me compraz, ou seja, a voz do Pai. O filho acaba de ser batizado e sai da água, e vem o Espírito Santo sobre ele como uma pomba, e ouve-se uma voz do Pai. Ali estava dando início ao estava dando início ali a missão de Jesus, né? A ser o Salvador Redentor de toda a nossa nação. Vamos para a introdução da nossa lição. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. Como eu disse, o Filho é batizado, né? O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. Amém? Vamos para o nosso primeiro subtópico, que traz a revelação trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Mas, porém, nós vemos Jesus dizer a João Batista que aquele ato, dizer a João Batista para batizá-lo, né? Então, aquele ato de Jesus, ele não estava dizendo que ele era pecador, mas ele se humilhou na posição de homem, se fez ser batizado como mandava a lei, que tinha que ser batizado. Então Jesus ele veio, ele foi batizado de forma para cumprir a lei, mesmo não tendo pecado, mas ele não quis tirar a lei, né? Ele quis ser batizado, foi batizado para cumprir a lei ali. Então, João Batista nem queria batizá-lo, reconhecendo ele como sendo Jesus, né, filho de Deus. Porém, como ele veio para cumprir a lei e não para desobedecê-la, ele foi batizado ali com forma de ritual, se humilhou em forma de homem, né, se fez pecador, entre aspas, assim, vamos dizer, e foi batizado por João e teve ali o seu ministério terreno começado naquele momento, após ele sair da água, ali recebeu o batismo, recebeu a vinda do Espírito Santo em pomba e a voz do Pai que dizia para ele. Porque Jesus ele não precisava ser batizado, mas é como forma de se expressar arrependimento. Ali foi uma forma que ele se submeteu, né, a essa tradição judaica ali, se associando, né, à condição dos pecadores como nós, que ele veio para salvar os pecadores. Ali na hora do batismo ele se associou à condição de pecador, foi batizado, né, e assim o batismo de Jesus é um gesto, identificação com a humanidade pecadora, como uma atitude
de obediência ao plano redentor do Pai. Em tudo ele veio para cumprir e para obedecer o mandamento ao qual Jesus deixou, né, que ele já estava escrito nas Escrituras em Isaías, que viria o Salvador da humanidade. Vamos para o nosso segundo subtópico, até porque não vamos tecer muitos comentários, é um vídeo curto, apenas para pincelar a nossa lição. O segundo subtópico é a descida do Espírito e a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então, nós vemos que essa manifestação visível indicava que ele era o Messias prometido. João Batista já havia reconhecido ele quando ele foi para ser batizado, reconhecido ele como sendo o Filho de Deus. Mas ali, aquela forma que veio, o Espírito que desceu em forma corpórea em uma pomba, mostrava que ele realmente era o Filho de Deus para todos aqueles que estavam vendo ali, né? Era literalmente o ungido de Deus, e essa unção não devia ser confundida, não deve ainda ser confundida com uma adoção do Espírito, mas que Jesus passasse ali naquele momento a ser o Messias, daquele momento em diante a ser o Messias. Antes mesmo do batismo, Jesus ele já era o Messias, já era o Filho de Deus. João Batista reconhece isso, que Jesus já era Filho de Deus. Portanto, mas ali ele tinha que ser batizado, né? Se fez humano ali, se fez homem pecador para ser batizado, para que o Espírito Santo pudesse vir a ele em forma corpórea e ali começasse o seu ministério terreno, capacitando para a missão redentora, conforme as profecias de Isaías, lá no capítulo 61, versículo 1 e o 2, e Lucas 4, 18 disse e falou sobre isso. Vamos para o terceiro subtópico, que diz: a voz do Pai, a aprovação celestial. Por, por fim, uma voz audível. Por fim, uma voz audível do céu proclama: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus, né? Como eu disse, ali naquele momento não foi apenas para confirmar a não foi apenas para confirmar a identidade messiânica, né, mas também a divindade de Jesus ali. A voz que ouviu-se do céu, ela não inaugurava ali a sua filiação, ela não queria dizer que Jesus, a partir daquele momento, estava sendo filho, começando a ser filho de Deus, melhor para você melhor entender. Mas ali ela proclamava diante da humanidade, ali ela confirmava a encarnação do Verbo, né? E o Verbo se fez carne, João capítulo 1, verso 14. Então ali ela estava confirmando a encarnação do Verbo, né? E a voz de Deus ali no batismo, autêntica, não somente de missão redentora de Jesus, mas ela mostrava a sua filiação divina, que ele era o Filho em quem o Pai tem completo prazer. O Filho em quem o Pai tem completo prazer, que não desobedeceu nenhuma ordem do Pai e deu a sua vida para salvar nós, pecadores, que não merece a salvação, mas que a salvação ela vem por nós de forma de graça e ao qual nós não merecemos. Muitas das vezes a gente nem para agradecer o sacrifício que Jesus fez por nós. A gente nem paramos
para agradecer. Aí veio o Natal, né, o nascimento de Jesus, ao qual todos comemoram como Papai Noel aí, né? Mas poucos sabem realmente do significado de Natal. Vamos para o segundo tópico, a distinção e a unidade das pessoas divinas. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica os benefícios da salvação. Desta maneira, é, deixa eu pegar aqui a anotação. Desta maneira, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, ela é enriquecida por ela e revelado um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é unidade absoluta, monológica ou impessoal, mas sim a unidade composta e dinâmica eternamente subsistente nas três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos estas três pessoas distintas em um só, quando lá em Gênesis ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali ele estava querendo dizer, esse façamos era reunindo as três pessoas distintas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E quando ele diz façamos, ele estava se referindo às três essências de um Deus verdadeiro e único, um Deus verdadeiro e único. Segundo subtópico, a pluralidade da unidade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro de uma unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Deus Elohim, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No hebraico, essa palavra, no princípio criou Deus, os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, né? Elohim vem de Deus. E ali o texto refere-se a Deus no plural, enquanto o verbo criou, bara, no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Estrutura gramatical em comum reaparece em outros textos bíblicos, como Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22, Gênesis 11, 7 e Isaías capítulo 6, versículo 8. Essas passagens aí, elas evidenciam monoteísmo no Antigo Testamento e não nega a trindade, mas ela se admite a pluralidade interna na divindade. Assim, dessa maneira, a doutrina da Trindade, ela não é contrária à unidade de Deus, mas ela é revelada nas Escrituras, mais completa e ainda mais qualificada. Amém. Até por aqui tudo tranquilo. Terceiro subtópico do segundo tópico, já estamos caminhando para o final. Falta só mais um tópico e três subtópicos para nós darmos encerramento a essa primeira lição. É uma primeira lição, uma lição um pouco meio que de teste para mim que está começando a fazer esses vídeos para a internet agora. Estou criando agora esses vídeos, estou começando agora, então creio que vamos melhorando e aperfeiçoando cada dia mais. A Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, como eu já falei, não é três pessoas diferentes, sim, uma pessoa que se divide em três.
Uma pessoa que se divide em três essências diferentes, três pessoas distintas com a mesma essência, melhor dizendo, três essências não, né? Três pessoas com a mesma essência, a mesma autoridade. O Pai tem a mesma autoridade que o Filho e o Filho tem a mesma autoridade que o Espírito Santo. Os três com a mesma autoridade. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O substantivo singular, nome, onoma, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas, né? Como eu falei, esse substantivo aqui, ele é três pessoas com a mesma essência, três pessoas distintas, porém com a mesma essência. E o que também ocorre na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, né? Então, associa também três pessoas de modo equitativo, né? Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Amém? Até aqui tudo tranquilo? Vamos agora para o último tópico, o terceiro e último tópico da nossa aula de hoje, da nossa lição de hoje. A relevância da Trindade para a fé cristã. Vou ler aqui na minha lição, não estou conseguindo enxergar muito bem as letras aí. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio da Constantinopla completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo desde os primeiros séculos. Estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade de Deus sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim aprendemos que o Pai é eterno e não gerado, e a fonte, o Filho, é gerado do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Quem nos concede poder de orar ao Pai através do Filho, o Espírito Santo, e nós oramos através do Filho para chegar até o Pai. Segundo subtópico, encaminhando para o final, implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias, né? Até nos dias de hoje ainda há muitas heresias sobre a Santíssima Trindade. O triteísmo, crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a essência de um só Deus. E muitos crentes ainda acreditam nisso. Eu estava estudando uma vez fazendo um curso de capacitação cristã, e lá surgiu essa dúvida de um irmão que ainda acreditava que Deus era três pessoas diferentes. O Pai, melhor dizendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três pessoas diferentes, com essências diferentes, né? É o que muitos acreditam. Essa essa heresia, né? Essa ideologia deles aí em três deuses separados, né? Viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. E o unitarismo afirma somente o Pai é Deus, negando também a divindade do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos.
Então, os unitarismos, os triteísmos, eles acreditam em três deuses diferentes. Acreditam que o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. O unitarismo acredita que somente o Pai é Deus, né? Então, negando, ali contrariando as escrituras da divindade do Filho também e do Espírito Santo. O unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, uma só pessoa, em três pessoas distintas com a mesma essência. Creio que até aqui está tudo certo. Chegamos à conclusão. Vou ler a conclusão para vocês. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a escritura da salvação. Crer na Trindade é crer que Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém. Chegamos ao final desta lição. Espero que vocês tenham entendido a tudo que foi passado aqui ao meu entendimento. Espero que vocês também tenham compreendido, né, sobre a Trindade, né, que é uma coisa indispensável para a nossa fé cristã, pois ela revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho, né? Então eu fico aqui com vocês nesta lição e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. A lição, espero lançar esse vídeo da próxima lição um pouco antes do planejado de hoje, que foi lançado já na terça-feira, que já era para ter sido na segunda, mas está sendo lançado agora na terça. Então, eu peço que vocês nos acompanhem, se puder deixar um like, nos seguir, né? Vai estar ajudando bastante a gente, está ajudando a continuar com esse vídeo da escola dominical da EBD aí, trazendo ensinamento para vocês, cada dia mais nos capacitando, né? Buscando aprender mais da palavra de Deus para trazer o melhor para vocês que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Fico por aqui. Para quem não, eu não sei se me apresentei no começo, estou meio esquecido. Daniel aqui, né, com o EBD com Daniel. Fico por aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. A todos.